Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a falar sobre direito imobiliário, sobre financiamento, sobre a compra de imóveis, sobre prazo de entrega de imóveis. Doutor Antony, tem prazo de entrega? Prazo tem que ser cumprido? Prazo tem que ser cumprido. No momento em que a construtora estabelece determinado prazo para o adimplemento daquela obrigação, ela tem que cumprir. E olhe que geralmente as construtoras, elas dão um prazo de carência. E esse prazo de carência é de 180 dias. Ou seja, além do prazo normal, ele tem mais 6 meses para terminar e entregar a obra. E o que é que está acontecendo aqui, Elias? Muitas construtoras não estão conseguindo honrar este prazo. Mas o porquê? O que é que acontece? Olha, o que acontece, na verdade, eu acho que é porque as próprias construtoras se atrapalham nas construções de um empreendimento. Então, começa a construir determinado empreendimento nesse ponto, na ânsia de construir outros empreendimentos, já parte para outro, então já desloca pessoal de trabalho para outro ponto de outro empreendimento, e aí vai atrasando a construção daqueles empreendimentos. Outras são por questões meramente administrativas e financeiras. Aí questões internas. E aí que geralmente deixam as pessoas em situações altamente preocupantes, porque muitas delas investem naquele financiamento, outras inclusive são os proprietários do imóvel que fazem as incorporações, e essas incorporações nós estamos aconselhando que o incorporador, no momento que for tentar fazer com o consumidor, com o proprietário do imóvel, o proprietário do imóvel se garanta financeiramente, pelo menos em 50%, de 30% a 50% do valor do seu empreendimento de forma imediata, como uma forma de garantir que ele não perca todo o patrimônio que foi por anos investido. Pois é, quem comprou um imóvel e está nessa condição, qual é o procedimento que deve tomar? Olha, em primeiro lugar, nós aconselhamos a pessoa que vá comprar um imóvel diretamente com a construtora, que ele busque informações desta construtora no mercado local. Então, ele visite obras realizadas pela construtora, ele verifique se essa construtora cumpriu o prazo acordado, se ela realmente utilizou o material que ela se propôs a utilizar naquele empreendimento, para que, após essa colheita de informações, ela analise o contrato a ser firmado, analise o prazo de entrega do empreendimento. E aqui vai um detalhe, Elias. Tem construtoras que não estão colocando o prazo de entrega do empreendimento de forma explícita. Ela coloca da seguinte forma, que o prazo de entrega do empreendimento se dará tantos anos ou tanto tempo após o registro do memorial de incorporação. Então, para aquelas construtoras que estão se utilizando desse artifício, o consumidor deve observar esta cláusula contratual, se dirigir até o cartório de registro de imóveis para ver se o memorial de incorporação já foi devidamente registrado. Porque se o memorial de incorporação não foi registrado, a construtora vai estar dentro do prazo. E ela pode simplesmente relaxar para só registrar aquele memorial de incorporação no tempo que ela achar suficiente. E quando a coisa se agrava e a construtora diz, olha, eu não tenho mais condições de concluir o imóvel? Aí é o seguinte, você tem que entrar com uma ação judicial, e aí não tem para onde correr realmente, você tem que se socorrer ao Poder Judiciário para que você forme uma comissão, uma associação, e aqui a própria Associação dos Mutuários se dispõe a entrar com essa ação, desde que esses moradores, esses consumidores, sejam associados à entidade. Então, ele pode muito bem se associar à ABMH, e nós entraremos com uma ação para eles, para quê? Visando solicitar ao juiz a, obrigar a construtora a terminar o empreendimento. E no caso dela não poder, realmente, ela não tem condição, aí sim, esses moradores se reúnem e divide aquelas despesas para terminar aquele empreendimento. É a única forma que se vê... O dinheiro que foi investido. Aí é onde está. O dinheiro que foi investido é muito melhor que essas pessoas terminem o empreendimento, porque senão ele vai perder totalmente. Tudo. Agora, também tem um detalhe, que aquelas pessoas que pagaram à vista,
por exemplo, a construtora, e a construtora faliu. Então, as pessoas que pagaram à vista e que ela está sentindo que a construtora não está bem no mercado, ela ingressa imediatamente com uma ação de restituição de tudo que ela pagou. Por quê? Porque ela garante que se a construtora falir, ela possa também pedir a desconstituição da personalidade jurídica da empresa e ingressar nos bens patrimoniais do administrador, do proprietário da empresa, do proprietário da própria empresa. Não tem seguro para isso, para essas obras? Não, por incrível que pareça, não. O seguro existente na questão habitacional é o seguro que é obrigatório quando se faz um financiamento habitacional, Elias. Por quê? Porque ele visa garantir duas coisas, aliás, três, que um é a morte ou a invalidez permanente do mutuário e o outro é os danos físicos do imóvel. Então, por exemplo, se durante a fase de financiamento aquela pessoa se tornar inválida, ele pode pleitear administrativamente que a seguradora lhe cubra todo o saldo devedor e quite. Geralmente tem que ser quitado. Agora, tem que se ficar atento que existem casos em que, como nós já tivemos esse caso, inclusive com ganho judicial quanto a isso, que é no caso da pessoa firmar o seguro, um ano depois falecer, e aí a família tentar liquidar e o seguro alegar doença pré-existente. Então, os tribunais têm entendido que para ter a questão da pré-existência da doença, seria necessário que a seguradora tivesse feito um exame antes de anuir com aquele seguro. Como geralmente isso não é feito, a seguradora tem por obrigatoriedade de cobrir esse saldo devedor. Esse seguro é obrigatório, independe da vontade das partes. Sim, sim. Há um único detalhe que antigamente o banco fazia aquela venda casada. Por exemplo, a Caixa ela já vendia logo com a Caixa Seguros. Hoje, o mutuário ele tem a opção de escolher a seguradora que lhe convier. Então, ele não pode simplesmente o banco chegar e dizer, não, a seguradora é tal. Não. A lei permite que o mutuário escolha. Então, se aquele banco tem uma seguradora, mas está com um percentual de cobertura securitária alto, ele pode buscar em outro banco um percentual menor e adequar no seu financiamento. Agora, Antony, e as pessoas que buscam a realização desse sonho da casa própria por meio de consórcio, ou mesmo um investimento por meio do consórcio, é uma boa pedida? Olha, Elias, o consórcio é bom para o investidor. Para aquela pessoa que deseja o seu imóvel imediatamente, que quer fugir de um aluguel, o consórcio não é uma boa opção. Porque o consórcio é um risco, ele está na área. Ele pode tanto ser sorteado na primeira, como ele pode ser o último a ser contemplado. A não ser que ele venha dar e tenha recursos para começar a dar lances. E outra coisa, ele é bom porque ele não tem taxa de juros, mas automaticamente, pelo outro lado, ele tem a taxa da administração, né? Então, essa taxa da administração ele tem que ser verificada banco a banco. O bom mesmo, para aquelas pessoas que desejam fazer consórcio como um modo de investimento, ou que tenha também algum dinheiro reservado, queira fugir dos juros para dar um bom lance, ele pesquise as instituições bancárias que fazem um sistema de consórcio e a taxa da administração ofertada por cada instituição. Nesse caso aí, o prazo não é um elemento tão agressivo para o bolso quanto é na parte de financiamento. Não, realmente, bem observado, porque você não vai estar pagando juros. E outro detalhe, que se você for tentar liquidar esse seguro antes, você tem a redução proporcional. Porque você vai ter uma redução proporcional do valor do seguro, que também vai estar inserido, e na sua taxa de administração. Olha, alguns termos ainda são ou de todo ou parcialmente desconhecidos da própria comunidade. Por exemplo, alienação fiduciária. Isso é um dragão? É um gatinho? O que significa isso, doutor Antony? Olha, a alienação fiduciária é um modo de garantia do agente financeiro para a retomada do bem. Como é um termo de garantia que o mutuário tem que pagar o imóvel. Se ele não pagar, ele é retomado. Antigamente, o termo de garantia, de caso de inadimplência, era a hipoteca. E aí, quando o mutuário não pagava,
o banco se utilizava de duas formas. Ou uma execução hipotecária, isso aí pela Lei 5.741 de 71, ou pelo um decreto-lei, o 7066, da época da ditadura. E esse decreto era o mais perigoso. Por quê? Simplesmente a instituição financeira ela não entrava na justiça, ela notificava o mutuário para, num prazo de 30 dias, arcar e pagar. Se ele não pagasse, ele já levava o imóvel. Primeiro leilão, segundo leilão, e arrematava. Se ninguém arrematasse, a instituição financeira ia lá e ela mesma consolidava a sua propriedade. Então, com isso, verificou que várias pessoas ainda estavam utilizando a justiça e questionando o decreto 7066. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal está a julgar a questão do decreto 7066, sobre a constitucionalidade ou não. Houve um julgamento anterior, anos atrás, que foi um julgamento que foi só interpartes. Então, o efeito foi interpartes e ele disse que o decreto não é inconstitucional, porque ele oferece o direito da ampla defesa, do contraditório. Só que hoje isso é questionável, porque realmente ele não dá. Já com a alienação fiduciária, que está em vigor desde 2000, a coisa se torna mais crítica para o mutuário. Por quê? É bastante ele atrasar 3, Elias. 3. Exatamente. E tem que quitá-las de uma só vez. Exatamente. Atrasou 3 parcelas, ele é imediatamente notificado via cartório de títulos e documentos e ele tem um prazo de 15 dias para pagar. Se ele não pagar todo o débito que está devendo, ele automaticamente vai ter o imóvel levado a primeiro leilão, ninguém arrematando, levado a segundo, e no segundo leilão, a própria instituição financeira vai fazer a consolidação da propriedade. Então não existe ação, não existe nada. O modo de retomada do imóvel é bem mais rápido. É bem mais rápido. E bem melhor para a instituição bancária. Então, em linhas gerais, quer adquirir um imóvel? Ótimo. Uma boa pedida, é um bom investimento. Mas tem que buscar informações. Exatamente. E muita eu aconselho, muita cautela. Identifique o imóvel com o qual você terá condições de pagar. Verifique o valor da prestação, porque a prestação, Elias, não é só pura. Lembre-se que ela tem o seguro, algumas têm uma taxa de administração, que esta taxa de administração é questionável juridicamente, outros até incluem taxa de risco, que isso não deve ser colocado. Tá? Então, observe o contrato ser firmado. Não custa nada levar para um especialista, leve lá na nossa associação ou leve para um advogado de confiança para que ele analise o contrato que vai ser firmado. Muito bem. Para que evite prejuízo e dor de cabeça futura. Doutor Antony, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que a gente colaborou aí com muita gente que está pensando em correr agora para um banco e fazer um financiamento. Eu que agradeço, coloco sempre à disposição de vocês para o que se for necessário ao tema em questão. E o Pauta Especial de hoje termina aqui. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira a partir das 8 da noite. E é claro, eu conto com você.